Este é o curso bíblico A Bíblia Ensina. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumuel Stina. É com alegria que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Estamos juntos outra vez para o curso bíblico A Bíblia Ensina. E temos a alegria de ter aqui conosco os seguintes pastores: Carlos Enoque, Jonathan Conceição, Jobson Santos e Jefferson Tavares. E o tema de hoje é: o que a Bíblia ensina sobre o juízo. Quando se fala de acerto de contas, pode ser uma coisa positiva ou negativa. Para quem deve e não tem como pagar, acerto de contas é algo muito ruim. Por outro lado, quando você não deve nada, ou quando tem como pagar a dívida, o acerto de contas é um momento especial, pois você ficará livre da dívida para sempre. Você já pensou num acerto de contas com Deus? Estar num tribunal diante de todo o universo para ser julgado? Afinal, o que a Bíblia ensina sobre o juízo final? Jefferson, o que julgará Deus? Em Eclesiastes 12, verso 14, nós encontramos o seguinte texto: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Na realidade, Deus está preparando o seu povo, o povo que vai habitar o céu, um povo que tem o caráter que reflita o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Portanto, todas as atitudes, escolhas, as obras, os procedimentos que fazemos aqui vai definir o caráter do céu. É por isso que temos a Jesus como nosso exemplo. Sendo que Deus julgará as pessoas com base nos atos, nas coisas, quantos terão que comparecer, Enoque, perante o juízo de Deus? Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vemos então que cada um de nós vai um dia se encontrar com tudo aquilo que nós fizemos no passado. Agora, sendo que há um julgamento, Jonathan, quem é o juiz desse julgamento? A resposta se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 22, onde eu posso ler o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. A gente percebe aqui um fato muito interessante, o fato de que Cristo, ele aparece aqui como sendo o juiz. Noutra ocasião, hoje, ele é advogado dos seres humanos, mas chegará o momento em que ele será o juiz de todos os homens. Agora, nós entendemos que nos julgamentos que são feitos aqui na terra, nos tribunais humanos, existem laudos, registros, testemunhas. E eu pergunto, Jobson, onde estão registradas nossas ações para esse juízo, o juízo final de Deus? O profeta João, no Apocalipse, ele viu alguns livros. Nós lemos em Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos são registradas nesses livros. E essas coisas que nós fazemos vão ser a base para o nosso julgamento no momento e no futuro. Com certeza os anjos no céu contemplam os seres humanos e relatam nesses livros todas as vitórias ganhadas com o poder de Deus e toda a tentação resistida. Tudo isso é registrado e um dia será utilizado em nosso julgamento, em nosso favor ou em nossa condenação. Agora, nós já vimos então que há livros onde são registradas todas as ações e há também testemunhas. Agora, Enoque, quem é que são essas testemunhas? São Mateus capítulo 18, verso 10,
Diz o seguinte a respeito desse assunto: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. É muito bom nós sabermos que os anjos que nos conhecem, que nos acompanham, eles falam a nosso respeito para o Pai Celestial. Agora eu queria fazer uma pergunta antes do intervalo, Jonathan. Livros, testemunhas, mas quem é o nosso advogado? A resposta está na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1, onde diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu creio que ninguém pode desejar um advogado melhor do que Cristo, mais eficiente do que Jesus. Ele esteve aqui na terra, viveu entre os homens, ele conhece o que é ser homem, ele sabe das dificuldades que nós temos, ele sabe dos problemas que os homens enfrentam, e ele tem, além desse conhecimento, todo o poder para ajudar, tem todo o poder para perdoar, tem todo o poder para salvar o homem. Por isso, não há advogado maior e melhor do que Jesus. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Bíblia Ensina. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 operadora 24 2525 6000. 0 operadora 24 2525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001, 970, Rio de Janeiro. Estamos de volta com o curso bíblico A Bíblia Ensina, hoje tratando do tema do juízo. Jefferson, por que código nós seremos julgados? A Bíblia nos diz isso no livro de Tiago, capítulo 2, verso 12, onde nós lemos: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Naturalmente, se alguém é julgado, é porque ele ou quebrou a lei, ou existe alguma dúvida sobre se quebrou ou não quebrou alguma lei. Isso ocorre normalmente aqui na Terra. E não seria diferente também no céu. Aqueles que quebrarem a lei de Deus serão julgados por isso. Aqueles que quebrarem a lei de Deus e pedir perdão, também tem um advogado para defendê-los, que é Jesus, como vimos. Agora, Jobson, qual será finalmente então a sentença? A sentença nós encontramos em Mateus 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quer dizer que são duas sentenças então, né? Uma é a sentença para os que vão morrer e outra é a sentença para aqueles que vão viver. É isso, Jefferson? Só existem dois caminhos. Ou a pessoa segue o caminho de Cristo ou o caminho de Satanás. Não tem um terceiro caminho. Ok, vamos fazer então um resumo rápido para você que está nos acompanhando com a lição em mãos. Pergunta 1, Jefferson: o que julgará Deus? Nossas atitudes, nossas escolhas. Então Deus julgará as atitudes, as escolhas, as ações. Pergunta 2, Enoque: quantos terão que comparecer perante o juízo? Numa palavra só, todos. Todos. Anote aí na pergunta 2, resposta: todos. Pergunta 3, Jonathan: quem é o juiz? O Filho de Deus, Jesus. Anota aí: Jesus, o Filho de Deus. Jobson, pergunta 4, onde estão registradas nossas ações? Nos livros celestes. Então anote aí, por favor, na sua lição, pergunta 4, resposta é nos livros. Pergunta 5, Enoque: quem são as testemunhas? Os anjos. Anote aí então os anjos como testemunhas. Pergunta 6, quem é o advogado, Jonathan? Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, é a resposta à pergunta número 6. Pergunta 7, Jefferson: por que código nós seremos julgados? A lei de Deus. Pela lei de Deus, anota aí, lei de Deus como resposta. Jobson, 8ª pergunta: qual será a sentença ou quais serão as sentenças? Castigo ou vida eterna. Então,
vida eterna ou morte eterna. E nós estamos aqui orando e torcendo para que você receba a vida eterna. Pergunta: que devo fazer? Bom, nós encontramos em São João, no capítulo 5, verso 24, um conselho: crer em Jesus e obedecer a Jesus. Não temos como fugir também ao fato de que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é o que encontramos em Eclesiastes 12:13. Amigo ouvinte, a única segurança está em Jesus. Está em vivermos com Jesus, afastados do pecado. O dia do juízo está precisamente diante de nós. A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24:44. E as condições predominantes no mundo de hoje, na sociedade, e especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas é chegado. Jesus em breve voltará. Não haverá nenhum problema para aqueles que se mantêm fiéis e firmes ao Senhor até o fim. Qual deve ser a minha decisão? Qual deve ser a sua decisão? A minha decisão deve ser aceitar a Jesus como meu advogado e viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua lei, que na Bíblia é chamada de lei da liberdade. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque, a despeito do juízo, nós temos um grande advogado e nós temos o sangue de Cristo para nos perdoar e nos purificar. E ao aceitarmos a Jesus, temos todos os pecados perdoados. E vivendo com Ele, nós temos comunhão e aprendemos a viver à moda da vida no céu. Aceita-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 2525 6000. 0 Operadora 24 2525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 2525 6000. 0 Operadora 24 2525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. O estudo bíblico A Bíblia Ensina é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.